Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje faremos a leitura do informativo de jurisprudência número 820 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, no material comentado pelo professor Márcio Cavalcante, do site Dizer o Direito. Esta é a versão resumida, então caso fique com qualquer dúvida, corre lá no site e baixe a versão completa, onde há um maior detalhamento, mais explicações e exemplos para facilitar a compreensão. Bom, dito isso, vamos iniciar com o direito constitucional, falando sobre Tribunal de Contas. Os tribunais de contas possuem competência para julgar atos praticados por prefeitos na condição de ordenadores de despesas, podendo aplicar sanções. Os tribunais de contas detêm competência para julgar atos praticados por prefeitos municipais na condição de ordenadores de despesas e, quando constatadas irregularidades ou ilegalidades, têm o poder e dever de aplicar sanções no exercício das atribuições fiscalizatórias e sancionatórias. Direito administrativo, temas diversos. É lícito ao Poder Judiciário determinar que o Poder Público realize estudo para identificar núcleos urbanos informais consolidados, áreas de risco e áreas de relevante interesse ecológico, no caso de omissão estatal. Caso concreto: o Ministério Público moveu ação civil pública contra um município que não forneceu informações requisitadas pelo parquê sobre a existência de um diagnóstico socioambiental. Esse diagnóstico incluiria o mapeamento de áreas de risco e espaços territoriais especialmente protegidos, com o objetivo de prevenir, ou pelo menos minimizar, danos ambientais e à população residente nessas áreas. Após a decisão favorável em primeira instância, que determinou a identificação das áreas urbanas consolidadas, áreas de risco e de relevante interesse ecológico, entre outras, o Tribunal de Justiça do Estado deu provimento à apelação do município, argumentando que a execução desse trabalho deveria ser uma decisão do Poder Executivo, dada a independência que a Constituição lhe assegura. O STJ não concordou com o acórdão do TJ. A Lei nº 13.465 de 2017, que trata da regularização fundiária rural e urbana, exige estudos técnicos para a regularização de assentamentos em áreas protegidas e reforça o dever dos municípios de garantir o bem-estar dos habitantes. Além disso, a Lei nº 12.608 de 2012 estabelece deveres dos municípios para identificar e mapear áreas de risco, realizar vistorias e manter a população informada sobre riscos. O princípio da indisponibilidade do interesse público deve ser reinterpretado e atualizado. Em casos de omissão do Poder Executivo, o Poder Judiciário pode intervir para garantir a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que isso importe em violação à separação dos poderes. Ação popular. A ação popular tem por objetivo a tutela de direitos transindividuais, não servindo para a mera tutela patrimonial dos cofres estatais, nem para a contraposição pura e simples da atividade administrativa, tampouco para a defesa de interesses do cidadão figurante no polo ativo. Importante: a ação popular, concebida como um mecanismo de concretização da soberania, é um instrumento que possibilita o controle de condutas ilegítimas do poder público. A ação popular não se destina para a mera tutela patrimonial dos cofres estatais, se opor indiscriminadamente ao correto exercício da atividade administrativa, a defesa de interesses exclusivamente pessoais do cidadão que a propõe. Embora seja exercida individualmente, a ação popular é um direito fundamental que visa a proteção de bens jurídicos de interesse coletivo. Direito civil. Condomínio edilício. A vedação à alienação de vaga de garagem com matrícula própria para terceiro estranho ao condomínio, sem autorização expressa na convenção condominial, prevalece mesmo no caso de alienação judicial por asta pública. Caso hipotético: João estava sendo executado. O juiz determinou a penhora de seus bens.
João possuía uma vaga de garagem localizada no condomínio em que ele mora. Essa vaga de garagem possui matrícula própria, diferente da matrícula do apartamento. Diante disso, o juiz determinou a penhora da vaga de garagem e a sua alienação em asta pública. Neste caso, somente um condômino poderá arrematar a vaga. Não será possível que um terceiro, alguém que não seja condômino, faça a arrematação. É o que prevê o artigo 2º da Lei nº 4.591 de 64 e o artigo número 1.331, parágrafo 1º do Código Civil. A redação do parágrafo 1º do artigo 1331 foi conferida com a finalidade de garantir segurança, funcionalidade e harmonia no ambiente condominial. Ao restringir o acesso às vagas apenas aos condôminos, reduz-se o risco de indivíduos não autorizados circularem no espaço, diminuindo a probabilidade de incidentes como furtos, vandalismos ou invasões. Logo, ao interpretar o artigo 1331, parágrafo 1º do Código Civil, que veda a alienação das vagas de garagens a pessoas estranhas ao condomínio sem autorização expressa na convenção condominial, em conjunto com o entendimento consolidado na súmula 449 do STJ, que autoriza a penhora de vaga de garagem com matrícula própria, é necessário restringir a participação na asta pública exclusivamente aos condôminos. Direito do consumidor. Práticas comerciais. Nos contratos de TV por assinatura e internet, são nulas as cláusulas que prevêem a responsabilidade do consumidor em indenizar dano, perda, furto, roubo, extravio de quaisquer equipamentos entregues em comodato ou locação pela prestadora de serviço. O consumidor, ao contratar a TV por assinatura e a internet, é obrigado a aceitar o comodato ou a locação impostos pela operadora. Logo, é abusiva a cláusula que responsabiliza o consumidor pela perda ou dano dos equipamentos, mesmo em situações de caso fortuito ou força maior. Manter cláusulas que transferem todo o risco para o consumidor em contratos de adesão feitos unilateralmente pelo fornecedor é uma prática abusiva que gera um desequilíbrio contratual, colocando o consumidor em desvantagem. Por outro lado, retirar essa cláusula não prejudica o fornecedor, pois se o consumidor alegar caso fortuito ou força maior, como um roubo, ele terá que provar que o evento realmente aconteceu. Direito empresarial. Propriedade industrial. A divulgação de novidade estética de desenho industrial que não possui registro perante o INPI resulta imediata incorporação ao estado da arte, possibilitando sua utilização por terceiros, independentemente de autorização. O caso concreto envolvia a proteção de uma boneca que foi criada utilizando partes de outras duas bonecas de uma empresa concorrente do setor de brinquedos. A natureza jurídica da questão é de propriedade industrial. Bonecas que imitam bebês humanos são produtos industriais. Portanto, trata-se de um desenho industrial cuja proteção é garantida ao criador, autor, pelo direito de exploração exclusiva, desde que o registro seja feito de forma regular. Isso ocorre porque o regime de propriedade industrial brasileiro segue o sistema atributivo, onde o registro confere a titularidade dos bens imateriais protegidos pela Lei nº 9.279 de 96. Direito processual civil. Recursos. A interposição de um recurso inexistente não gera preclusão consumativa, sendo cabível a subsequente interposição do recurso previsto na legislação. Situação hipotética. João ajuizou ação contra Pedro e Paulo. Paulo, em contestação, alegou sua ilegitimidade passiva. Em 30 de janeiro de 2017, o juiz, em decisão interlocutória, acolheu esse argumento e Paulo foi excluído da lide. Em 2 de fevereiro de 2017, João interpôs agravo retido contra essa decisão interlocutória. Em 6 de fevereiro de 2017, o juiz não conheceu do agravo retido, argumentando que se trata de recurso inexistente. Em 8 de fevereiro de 2017, ou seja, ainda dentro do prazo legal, o autor interpôs agravo de instrumento contra a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva. Esse agravo de instrumento pode ser conhecido, não tendo havido preclusão consumativa com a apresentação do agravo retido.
Como um recurso inexistente não representa validamente a prática de nenhuma faculdade processual, não se pode falar em preclusão consumativa ao apresentá-lo. Assim, a interposição de um recurso inexistente, agravo retido, não impede que se apresente o recurso válido e cabível, agravo de instrumento, contra a mesma decisão interlocutória, desde que, obviamente, seja feito no prazo legal. Não houve preclusão consumativa com a interposição do recurso inexistente. Direito penal, aborto. Não é possível autorizar o aborto em caso de feto com síndrome de Edwards. Essa condição não se equipara ao feto anencéfalo. Na DPF 54, o STF decidiu que a mãe pode realizar a interrupção da gravidez de feto anencéfalo e que isso não constitui crime de aborto. Não é possível aplicar esse mesmo entendimento para o caso de feto que tenha síndrome de Edwards, condição genética grave, com alta probabilidade de letalidade. Isso porque a documentação médica não confirma a impossibilidade de vida fora do útero para fetos com síndrome de Edwards. Em suma, não é possível a concessão de salvo-conduto, autorizando a realização de procedimento de interrupção de gravidez, em aplicação, por analogia, do entendimento firmado no julgamento da DPF 54 do STF, quando, embora o feto esteja acometido de condição genética com prognóstico grave, síndrome de Edwards e cardiopatia grave, com alta probabilidade de letalidade, não for possível extrair da documentação médica a impossibilidade de vida fora do útero. Estupro de vulnerável. Não houve estupro de vulnerável em caso de homem de 29 anos que se relacionou com uma adolescente de 13 anos, tendo havido consentimento da família, manutenção do relacionamento até os dias atuais e nascimento de um filho fruto da relação. O STJ, no julgamento do tema 918 do STJ, RESP 1.480.881 do Piauí, e na súmula 593, fixou o entendimento de que o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. É possível, no entanto, o reconhecimento da atipicidade de conduta que poderia configurar o crime de estupro de vulnerável quando as circunstâncias fáticas verificadas, consentimento da família da vítima, inclusive abrigando o casal por um período de tempo, e a manutenção do relacionamento até os dias atuais, inclusive com o nascimento de fruto filho da relação, indicam que o bem jurídico tutelado não foi vulnerado. Direito processual penal. Incidentes e medidas cautelares. Na aplicação do artigo 24A do Estatuto da Advocacia, se não houver indícios de fraude na fixação dos honorários advocatícios, deve-se liberar integralmente o valor acordado, desde que não exceda 20% do patrimônio bloqueado. O artigo 24A do Estatuto da Advocacia, Lei nº 8.906 de 94, incluído pela Lei nº 14.365 de 2022, prevê o seguinte: artigo 24A. No caso de bloqueio universal do patrimônio do cliente por decisão judicial, garantir-se-á ao advogado a liberação de até 20% dos bens bloqueados para fins de recebimento de honorários e reembolso de gastos com a defesa, ressalvadas as causas relacionadas aos crimes previstos na Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, Lei de Drogas, e observado o disposto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal. O juiz tem discricionariedade para decidir o valor a ser liberado ou deve liberar integralmente os honorários acordados, desde que não ultrapassem 20% do patrimônio bloqueado. Em regra, deve liberar integralmente. Em caso de bloqueio universal dos bens do investigado, inexistindo indícios de fraude para estabelecer os honorários em montante fictício, há obrigatoriedade de se liberar o valor integral dos honorários advocatícios acordados entre as partes, desde que não ultrapassado o limite legal de 20% do patrimônio bloqueado. Provas. É nulo o reconhecimento fotográfico realizado através da apresentação informal de foto via aplicativo de mensagens. O método de reconhecimento fotográfico, conhecido como show-up,
é suscetível a erros e pode contaminar a memória do depoente. Esse problema se agrava quando o acusado, que foi reconhecido informalmente, nega tal reconhecimento em juízo. As regras previstas no artigo 226 do CPP devem ser obrigatoriamente observadas e o reconhecimento não pode ser aceito sem a corroboração de outros elementos indiciários que tenham sido submetidos ao contraditório durante a fase judicial. Esse entendimento busca reduzir erros judiciais graves que possivelmente resultaram em diversas condenações baseadas em provas frágeis, como o simples reconhecimento fotográfico em procedimentos marcados por irregularidades legais e psicológicas. Esses vícios, como o viés cognitivo provocado pela apresentação inadequada de fotografias selecionadas pelas forças policiais, contaminam a memória das vítimas, influenciando o processo judicial e tornando impossível a posterior validação devido ao viés de confirmação. No caso em questão, o reconhecimento foi realizado de maneira totalmente regular, através da apresentação informal de uma foto via aplicativo de mensagens a uma das testemunhas, que posteriormente negou em juízo as acusações, resultando em sua absolvição das imputações de tráfico de drogas. Portanto, essa prova é inadmissível, assim como qualquer prova dela derivada, em conformidade com o princípio da árvore dos frutos envenenados. Direito tributário, temas diversos. A invalidação pelo judiciário de ato do CARF lesivo ao patrimônio público, seja ele favorável ou contrário ao fisco, somente é possível quando é eivado de manifesta ilegalidade, contrário a sedimentados precedentes jurisdicionais ou incorrido em desvio ou abuso de poder. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, constitui órgão paritário de controle extrajudicial e democrático da ação estatal de instituir e cobrar tributos, razão pela qual suas decisões, ressalvadas circunstâncias de manifesta ilegalidade, de desvio ou abuso de poder, ou ainda, quando contrárias a sedimentados precedentes jurisdicionais, não se sujeitam à invalidação judicial por mera divergência de juízo hermenêutico quanto ao alcance da legislação tributária, mormente nos casos de escrutínio de entendimento favorável aos contribuintes em contexto de disposições legislativas de conteúdo polissêmico e objeto de interpretações díspares. Direito Internacional. Convenção de Haia. É competente a Justiça Estrangeira para determinar a expedição de passaportes e para as demais questões relacionadas à saída de crianças de país no exterior, quando este for o local de domicílio delas e de seus genitores. Caso concreto. A autora brasileira ajuizou a ação contra a União buscando autorização judicial para a emissão de passaportes para seus filhos menores, em razão da negativa do pai de nacionalidade norueguesa. A família reside na Noruega desde 2015 e, após separação do casal, o genitor não consentiu com a renovação dos passaportes por temer que eles, se viajarem para o Brasil com a mãe, não mais retornem. Os menores têm nacionalidade brasileira e norueguesa. O juiz de primeira instância extinguiu o processo sem resolução do mérito, entendendo que a Justiça da Noruega seria competente para decidir sobre a emissão dos passaportes e as demais questões relacionadas à saída das crianças do país de domicílio. O TRF manteve a sentença, destacando que a Convenção de Haia de 1980, da qual Brasil e Noruega são signatários, prioriza as decisões proferidas no país de residência das crianças no tocante à guarda e visitas, razão pela qual a Justiça norueguesa seria competente para suprir o consentimento do pai e determinar a emissão dos passaportes pleiteada nesta ação. O STJ concordou com o juiz e o TRF. Devido às peculiaridades do caso, deve o pedido ser analisado pela Justiça Estrangeira, competente para apreciar as questões atinentes à guarda das crianças, garantindo ao genitor o direito de ingressar nos autos para exercer plenamente sua defesa e contribuir para a instrução processual. Além disso, este entendimento prestigia o princípio do juízo imediato, previsto no artigo 147, incisos 1 e 2 do ECA, pois a proximidade do julgador com as partes proporciona uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva, visando atender ao melhor interesse dos menores.
Bom, pessoal, terminamos por aqui a leitura do nosso informativo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Isso ajuda muito o canal e nos ajuda também a continuar trazendo estes conteúdos para vocês. Desde já agradeço, muito obrigada e fiquem com Deus.